Bem, gente, continuando com nossos estudos de microbiologia, a aula de hoje é sobre fungos, tá? A ciência que estuda os fungos é a micologia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre micologia geral, abordando a morfologia dos fungos, né, que é a sua forma, a sua estrutura, e vamos falar também de algumas patologias associadas a fungos, tá? Aqui na imagem vocês conseguem ver alguns fungos, né, algumas imagens de fungos. A micologia, como eu falei, é a ciência que estuda os fungos. Até 1969, os fungos eles eram considerados vegetais. Tem que lembrar que essa questão de ser considerado vegetais é porque os cogumelos que a gente conhece, aqueles que nascem em troncos de árvores podres, sabe? No solo, geralmente em matéria em degradação, até em matéria em lixo, assim, cascas de vegetais, quando você joga no chão, no lixo, eles começam a crescer ali, né? Então, até muito tempo, eles eram, até 1969, eles eram considerados plantinhas. Só que a partir de 1969, eles foram classificados em outro reino. Em vez de ser no reino plantae, foi no reino fungi. E por que eles deixaram de ser considerados vegetais? Né? Porque percebeu-se que eles não eram vegetais. Porque eles não sintetizavam clorofila. Né? Clorofila é o pigmento verde, né, dos vegetais. Nem a clorofila, nem qualquer outro pigmento fotossintético. Ou seja, eles não produziam esse pigmento. Outra coisa, a parede celular de um fungo, ela não tem celulose, que nem a das plantas, dos vegetais. Elas têm substâncias quitinosas. Quem já pegou um cogumelo, na hora que foi tirar assim, percebeu que eles meio que se desmancha, como se fosse uns plásticozinho, uma estrutura mais durinha. E eles não armazenam amido, que nem vegetais, né? Pensa em vegetal, vamos lá, vamos pensar aí. Feijão, a raiz, batata. Eles acumulam amido, mas eles são ubíquos, o que significa que eles podem ser encontrados em todos os lugares, né? Em vegetais, na água, nos animais, no próprio ser humano, em detritos, restos de alimentos, restos de lixos e em abundância no solo, porque eles participam do ciclo de reciclagem da natureza, né? Então, tudo que vai para o solo é degradado, né, desmanchado, para retornar à natureza da forma original, nos elementos originais que eles eram feitos. Né? Então eles participam ativamente no ciclo natural. As vias de dispersão, o que são vias de dispersão? É como é que os fungos se espalham, né? Como é que eles podem se espalhar pelo mundo, pelos ambientes, né? Através dos animais, do próprio ser humano, de insetos, da água e principalmente pelo ar atmosférico. Ou seja, no ar atmosférico vai ter partículas de fungo, esporos de fungos, né? Partes de fungos. No próprio homem, no próprio animal, tá? São seres eucarióticos com um só núcleo, se for caso de levedura, ou multinucleado se for em forma de filamento ou bolor. Eu vou mostrar para vocês mais adiante algumas imagens, tá? De leveduras e de fungo filamentoso. Como é uma célula eucariótica, o fungo, diferentemente de bactéria, que é procariótica, e diferentemente de vírus, que nem célula é, a célula fúngica ela tem a parede celular, que é uma estrutura rígida que protege a célula, né, fúngica, possui uma membrana plasmática, possui núcleo, os ribossomos, que são organelas que produzem proteínas dentro do fungo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e uma cápsula, mas só para alguns fungos, tá? Nem todos os fungos. Aqui tem uma imagenzinha pequenininha do fungo, mas eu coloquei ela grande aqui, ó. Então, isso aqui é muito familiar a vocês todos que já estudaram célula, né? Então, aqui tá, ó, complexo de Golgi, o núcleo, o vacúolo, nesse caso é o vacúolo, mitocôndria, membrana, citoplasma, que é o líquido aqui dentro.
Então, se você pegar e observar com calma, você vai ver que parece uma célula humana, né? Porque ela tem particularidades de uma célula eucariótica. O fungo é uma célula eucariótica. Como é que eles se reproduzem, né? Aqui tem alguns desenhos, algumas imagenzinhos de fungos se multiplicando. Então, o fungo pode se multiplicar por brotamento. Então, primeiro tem essa aqui, ó, essa bolona maior, e aí sai brotando o outro, sabe? Aí sai brotando. Aqui estaria a célula mãe e aqui as células filhas. No caso do fungo Cândida, ela cresce assim. Mas tem fungos como esses aqui, ó, que crescem com hifas, como se fossem pequenas raizinhas se espalhando, se esticando, sabe? Como eu falei, a gente tem formato de fungo em levedura, né? Nesse caso aqui, ó, é uma placa de Petri cheia de fungos que foram colocados lá na cultura. E aqui a gente tem uma coluna leveduriforme, ou seja, colônia em forma de leveduras. Como é que são essas colunas em forma de leveduras? Elas são pastosas, com aspectos de um creme, ó, tá vendo? De um cremezinho. E sempre vai ser desse formato, sempre que tiver desse jeitinho aqui, ó, ela é um fungo levedura, tá? Sua reprodução é por brotamento. Se você fosse olhar no microscópio, a forma. Aqui a gente vê como se fosse uma pasta, né? Um gelzinho. Mas se você fosse olhar no microscópio, você ia ver um monte de bolinhas, um monte de célulazinhas arredondadas ou ovais. Então, olha ali, outra placa de Petri, né, semeada para cultivar o fungo. Inicialmente não tinha isso tudo, né, mas no que semeou ele cresceu por alguns dias. Aí você pega só uma bolinha dessa aqui pequenininha e amplia no microscópio. Olha como ela é, ó. Tá vendo? E aí tem microscópio que você consegue ampliar um pouco melhor e corado, corantes específicos, e você vê aqui, ó, as bolinhas, né, as leveduras. Tá vendo? Cada bolinha dessa é um fungo. Todos juntos formam uma colônia. E se você ampliar mais ainda, dependendo do microscópio, é que você vê, tá vendo? Então, fungo, inicialmente você vê aqui assim, ó, esses creme, né? Essa pasta cremosa. No entanto, quando você vai olhar no microscópio separadinho, é assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é um monte de seres vivos. A outra forma de crescimento, né, e de multiplicação é fungo filamentoso. Filamento lembra fio. Então ela se espalha como se fosse um monte de fio, um fiozinho. Se você observar essa placa, isso aqui também é uma placa de Petri, que se semeou, né, se espalhou um pouquinho só de fungo filamentoso, deixou alguns dias na estufa, eles cresceram. Ó. Cresceu tanto que tomou conta da placa toda, se espalhando. Se você olhar, isso parece. Sabe quando você corta o cabelo no salão que cai no chão e fica lá aquela tuia de cabelo, aquela tufa? Pronto. O que caiu ali foram fios de cabelo cortadinhos, né? Então aqui, ó, esse fungo cresce como se fosse filamentos, por isso que se chama colônia filamentosa. Lembra, tudo junto lembra um algodão, elas têm um aspecto algodonoso, purulento, aveludado, né? Que nem o cabelo que eu dei exemplo de cair no chão, tá? Mas é só dando exemplo, tá? Dependendo do tipo de fungo, tem vários tipos de pigmentação. Esse aqui é escuro, né? Preto. A gente costuma ver esse aqui, sabe onde? No pão, quando está mofado. Esse tipo de fungo filamentoso a gente vê no pão quando está mofado, tá? Esse aqui, como ele é filamentoso, ele tem várias células em forma de tubo, como se fossem raizezinhas, né? Fios, que a gente chama de hifas. Olha aqui, um esqueminha mostrando lá aquele monte de fungo pretinho, é como se fosse aqui assim, ó. Tá vendo? Esses filamentos, isso no microscópio. Aí você pega aqui um pedacinho do fungo aqui e amplia e você vê como ele é por dentro, ó, tá vendo? Tem um citoplasma dentro, tem a membrana plasmática e tem um núcleo. E ele tem vários septos aqui, ó, um septo, outro septo, outro septo. Para quem deve ter visto anatomia, septos são partes que dividem, né? São partes, estruturas que dividem de um lado e do outro. Tá aqui, ó, imagens reais de microscopia do fungo. Então, dependendo da coloração, claro. Mas, ó, uma hifa, o septo. Tá vendo? Dá para ver claramente os septos entre os fungos.
Para quem não está entendendo essa imagem, isso aqui sabe quando uma raiz de uma planta penetra na terra e da terra ela suga água e nutrientes? Pronto. O fungo, desse jeito, em forma de filamento, ele se ramifica e fica absorvendo nutrientes do hospedeiro, do substrato, né, do solo, da pele, do corpo, de onde seja, da madeira podre. Então ele se ramifica e fica dali absorvendo nutrientes para sobreviver. Lembre que o fungo é um ser vivo que não é do mal, ele apenas sobrevive. Outros exemplos aqui de fungos, ó, só que esse aqui é um pouco mais diferente, tá? Mas essa imagem é real de microscopia. E nesse aqui a gente vai ver algumas partes. Primeiro, estão vendo essa haste aqui do fungo? Isso é chamado de esporangioforo, tá? Essa parte maior aqui, ó, parece um globo, é o esporângio. O esporângio fica preso no esporangioforo pela cogumela, que é essa partezinha. E esse monte de bolinhas dentro são os esporos. O que seriam os esporos, se fosse simplificar para vocês? É como se fossem os filhotes que, ao cair em um ambiente, vão crescer novamente outros. Aí de conta que isso aqui é um monte de filhinho que, ao cair, ao se espalhar, ao se dispersar, vão dar origem a outros fungos. Olha só. E aí, isso aí a gente chama de reprodução assexuada, né? Quando um esporo daquele que eu acabei de falar cai, o que é que acontece? Primeiro teve a esporulação, puf, caiu vários esporos. E aí, por brotamento, começa a nascer aqui, ó, as hifas, né? As hifas. E aí, as hifas começam a se ramificar como se fosse uma árvore. A árvore não se ramifica com vários galhos espalhados. Então, é mesmo assim, ó, fungo. Tá? Essas bolinhas dentro é simbolizando o núcleo, o líquido dentro é o citoplasma e a paredezinha aqui, ó, junto com a membrana. Tá? Então ele cresce assim em busca de nutrientes. Na respiração, ele realiza o processo respiratório com a oxidação da glicose. Ou seja, como ele é um ser vivo, ele precisa obter energia, ele precisa de energia para poder viver, né? E assim como a gente, ele produz energia através da oxidação da glicose. Tem algumas leveduras que são usadas na produção de alimentos. Leveduras, tá? São fungos, lembrem, são fungos. Então o ser humano aprendeu a usar fungos para o seu benefício e ele percebeu que a Saccharomyces cerevisiae ela podia ser utilizada para fermentar alimentos para produzir bebidas alcoólicas, cerveja, vinho e alimentos como pão. Então, sabe aquele fermento biológico que você compra para fazer pizza? Você pega a massa de pão, faz e joga o fermento biológico. Quem já observou, aquele fermento biológico é um monte de bolinha. O fermento químico de fazer bolo é um pozinho. O fermento biológico é um monte de levedura, que ao entrar em contato com a massa do pão, pão é carboidrato, que é glicose, eles vão oxidar a glicose, fermentar a massa do pão. E aí eles fermentam, eles oxidam a glicose porque eles necessitam de substâncias orgânicas, porque eles não produzem, eles não conseguem produzir, né? Eles acabam tendo que viver no estado de saprofitismo, que é digerindo e comendo, digamos assim, comidas podres que estão apodrecendo no lixo, né, nas florestas, ou parasitando um outro ser vivo, que é tirando daquele ser vivo seu sustento, ou vive na boa, em simbiose, em paz. Vive no corpo do hospedeiro, mas nem faz mal. Vai vivendo, se aproveitando daquilo que o hospedeiro proporciona para ele, sem causar mal. Então aqui, ó, vamos fazer um esqueminha da questão do como é que o fungo se alimenta. Então aqui é um fungo filamentoso. Então como é que que se alimenta? Ele não tem boca. Como é que ele vai mastigar a comida? Ele não vai mastigar a comida. Se a gente não tivesse dente de boca para se alimentar, mas a gente tem um estômago, não tem? Dentro do estômago, tudo que a gente come não vai para o estômago e dentro do estômago é digerido por ação de enzimas, é diluído, digerido para depois ser absorvido lá no intestino. O fungo não tem boca, mas ele produz enzimas.
Então ele vai produzir enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas vão quebrar o substrato. O que seria isso? Elas vão digerir o substrato. Então, quando você vê uma madeira podre, que você vê o cogumelo lá crescendo, pode observar que aquela madeira vai cada vez mais apodrecendo, apodrecendo que na verdade é degradando, porque o fungo vai lançando enzimas ali e vai diluindo, e no que vai diluindo o substrato, vai diluindo igual essa figura, esse gif que eu coloquei aqui, ó, dos Vingadores. Tá vendo que ela tá aqui, ó, ela diluiu, virou pó. Então, tipo, se eu fosse um fungo que eu quisesse comer o corpo dela aqui, eu não ia conseguir comer assim. Mas, quando as enzimas que eu lançasse caíssem no corpo dela, não ia diluir ela e ela virar esse pó? Pronto, esse pó agora eu poderia absorver. Então é isso que um fungo faz. Ele produz enzimas, as enzimas vão lá no substrato, que pode ser um corpo de um humano, um corpo de um animal, pode ser a madeira podre, pode ser uma planta, pode ser qualquer substrato que sirva de alimento, degradou o substrato, ele agora consegue absorver. E aí, como agora não é mais um corpo completo para ele absorver, são pequenas partículas, ele absorve e se alimenta. Ok? Espero que tenha ficado claro. Tentei fazer bem simplesinho. Algumas espécies de fungos são halofílicas, conseguem viver em condições bem extremas. O crescimento de fungos abrange uma faixa larga, né? Pode ser uma temperatura de extremamente quente, uma temperatura média. O que quer dizer com isso? Muito frio, ou muito quente, ou mediana, né? Os fungos de importância médica, ou seja, aqueles que causam doenças, eles têm uma temperatura ideal para eles entre 20 e 30 graus Celsius. Então, entre 20 e 30 graus Celsius, eles crescem perfeitamente. E a forma micelial, que é aquela que ele cresce em ramificações, como se fosse uma raizinha, que também é chamada de ou saprofítica, que ele se espalha para digerir os alimentos, é a forma mais infectante, né? É quando ele está mais presente no solo e nas plantas. Da próxima vez que vocês verem restos de alimento apodrecendo no lugar, principalmente na terra, observem se não vai ter lá como se fosse um algodãozinho esbranquiçado ou preto ao redor. Aquilo ali são fungos. Diferentemente de bactérias, que se multiplicam a cada 20 minutos, os fungos levam de 7 a 15 dias, em alguns casos até mais que isso. Mas geralmente de 7 a 15 dias você já vê o crescimento fúngico, tá? Quando se cultiva fungo em laboratório, né, está fazendo experimentos para entender como um fungo vive, para combater doenças fúngicas. Então você usa geralmente clorafenicol, que é um antibacteriano, né, para bactérias não interferirem no processo, já que você está estudando apenas os fungos, tá? E também se acrescenta ciclohexamidina para diminuir o crescimento de fungos saprófitas, aqueles que contaminam. E aí, ó, o fungo ele produz toxinas, né? Ele produz toxinas. E o que são toxinas? Digamos que são veneninhos. São substâncias que são tóxicas para o corpo da gente. E como eu estou falando de fungos, micofungotoxinas, né? São metabólitos secundários de origem fúngica e que causam efeitos tóxicos em animais e no homem quando são incorporados por uma via natural, pela boca, pela pele. Então, de forma bem simples, são pequenas substâncias que os fungos produzem que podem causar alergia, podem causar infecção, podem causar alguma reação no seu organismo, até envenenamento. Para quem não sabe, aquele fungo, o cogumelo do videogame do Mario, do jogo do Mario Bros, ele existe na vida real e ele é um fungo extremamente venenoso. Se a pessoa comer aquele fungo, ela morre, porque dentro dele ele produz toxinas que são altamente tóxicas, né, para o corpo humano. Então eu quero que vocês pesquisem e coloquem no caderno aí direitinho o que é uma micotoxina, embora eu já meio que respondi, mas procurem com outras palavras o que é uma micotoxina. E pesquisem aí 2 exemplos de micotoxinas e qual o fungo que produziu essa micotoxina, ok? Vamos seguir. Então, como micotoxina é uma coisa ruim, é um tipo de veneno, se o corpo humano tiver
contato com altas doses de micotoxinas, ele pode ter dano hepático, se for no fígado, dano renal nos rins, dano neurológico, hematológico e dano até gastrointestinal. Isso é até letal, tá? Nessa situação aqui, ó, ele pode ser letal, ou seja, pode matar. Exemplo do fungo do Mário que eu falei. Em doses baixas, né, se você tiver contato com doses baixas da micotoxina, pode causar apenas infecções, né, como se ele destruir não, se ele abalar o sistema imunológico, mas pode também causar uma má absorção de nutrientes, transtornos reprodutivos, no caso do indivíduo, né, e baixa produção de leite e ovos, no caso de animais. E tumores malignos, tá? Isso aqui é o maior grave, é o, é o maior risco à saúde humana, né? Quando, por causa de um fungo, ele entrou e aí causou tumores que se transformaram em tumores malignos. Uma curiosidade, todo mundo já ouviu falar em, como é que chama? Benzetacil, tá? Benzetacil é a penicilina benzatina. E a penicilina benzatina, ela é um antibiótico que foi descoberto por acaso, sem querer mesmo, tá? Por Alexander Fleming em 1929. O que é que aconteceu? Fleming fazia experimentos em laboratório usando placa de Petri como essas, né? E aí ele mexia com bactérias. Só que aí ele entrou de férias e deixou algumas coisas lá em cima, não limpou a bancada, não ajeitou a bancada e foi lá. Algumas placas ficaram. Semanas depois, quando ele voltou de férias, ele encontrou algumas placas todas contaminadas com bactérias. E aí ele ia jogar fora. Só que antes dele jogar fora, ele parou, como ele era cientista, ele parou e observou com mais detalhe a placa. E aí o que foi que ele observou na placa? Que em alguns pontos não cresceram bactérias, em outros cresceram. Ou seja, a placa ficou contaminada por bactérias em alguns pontos, mas em outros não. E aí ele foi ver o que era aquilo, né? E aí foi que ele descobriu que ali ao redor, deixa eu botar uma imagem aqui na frente. Ó, faz de conta que essa aqui foi a placa que ele encontrou, né, dentro da bancada dele quando ele retornou de férias. A placa estava limpinha, como está aqui ao redor, e de repente quando ele voltou estava assim, ó, toda contaminada. Essa aqui é a bactéria, misturada com bactéria, fungo, tudo contaminado. Mas se vocês observarem ao redor aqui, ó, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. O que isso significa quando ele observou? Claro que não eram essas pastilhazinhas aqui, tá? Isso aqui já é uma experiência nova. Mas o que foi que ele percebeu na época? Que aqui ao redor tinha uma estrutura esbranquiçada, tipo aqui, ó, tipo ele percebeu que era um fungo. E o que foi que ele, como cientista, pensou? Oxente, esse bichinho aqui produziu alguma coisa aqui ao redor que impediu que essas bactérias chegassem perto dele. Vocês têm que lembrar que vírus e bactérias são seres vivos e na natureza os seres vivos lutam pela sobrevivência. Então eles competem pela alimentação. E a placa de Petri é colocada com nutrientes para crescimento, para você estudar. Então aqui a placa estava cheia de nutrientes, as bactérias começaram a crescer aqui, se alimentando de nutrientes. Entretanto, o fungo que estava aqui, ó, não criou uma substância que não só evitava que as bactérias crescessem perto dele, mas também matava umas. Então foi o que ele fez, ele cultivou novamente outras placas com esse fungo e fez a experiência e viu que a substância que ele produzia matava bactérias e não só matava, né, mas também diminuía o crescimento delas. E daí foi que surgiu a penicilina. Porque o nome do fungo que estava no meio, né, o fungo que produzia a substância, era o penicillium. Então a substância que ele produziu foi batizada em homenagem ao nome dele, penicilina. Não sei se deu para entender. Se não deu para entender, vocês podem pesquisar com mais calma aí a história de Alexander Fleming quando ele descobriu a penicilina. Ok? Aqui é uma placa de Petri também, ó. Pegou-se uma mão de uma criança sem lavar, colocou na placa. Claro que a placa não estava assim. Esperou-se alguns dias e depois de alguns dias um monte de colônia cresceu, ó. Isso aqui está colorido, significa que são micro-organismos diferentes. Então, cada cor simboliza um tipo de bactéria, um tipo de colônia. Tem bactérias e fungos aí. Aqui é fungo, fungo, bactéria, fungo. Então, vejam, uma mão suja, quantos micro-organismos ela tem? Claro que isso aqui são colônias.
Quando você põe a mão logo de cara, você não vê, mas quando você deixa crescer lá na estufa por alguns dias, cresce e aparece. E aí vamos falar sobre algumas doenças causadas por fungos, tá? As doenças, elas podem ser classificadas por doenças alérgicas, tóxicas e infecciosas. Quando a gente fala de doença alérgica em relação a fungo, é porque a pessoa, né, o indivíduo, teve alguma interação com o fungo e ele é sensível ao fungo. Então, ele pode ficar espirrando, ele pode ficar com coceira, ele pode ficar com tosse, com rinite alérgica, tá? Então, se teve contato com fungo, ele pode ter uma reação alérgica. Outra, ele pode ter uma doença tóxica. Vamos supor que você comprou alimentos, não higienizou direito quando foi comer, tá? O alimento veio com fungos que, como são microscópicos, a gente não vê com os olhos. Os fungos produziram micotoxinas. Quando você comeu, você acabou meio que intoxicado com as toxinas que o fungo produziu, porque você não higienizou direito. Eu fico pensando naquelas pessoas que, quando passa na feira, passa na banca de fruta, tem lá as uvas, aí pega uma uva e prova para saber se está doce. Mas aquela uva nem tá limpa, tá suja, né? Acho que muita gente já fez isso. Eu já fiz quando era criança. Mas pode ser que uma pessoa acabe sendo mais sensível. Pode ser que uma pessoa coma justamente uma uva que está contaminada com fungos que produziram toxinas, né? E a outra doença é a doença infecciosa, que causa micose. Pô, micose todo mundo sabe o que é, né? São doencinhas que aparecem geralmente no pé, na pele, na unha. Já é muito comum você ver micoses. Tem até o comercial falando de um produto. Eu não estou fazendo propaganda, mas tem um produto chamado Laquesia. De vez em quando passa na televisão, né? Nem sei se funciona direito, mas doenças infecciosas é quando o agente, né, o fungo, ele tem a propriedade, ele tem a capacidade de produzir uma infecção, tá? Ou uma infecção primária, ele que produziu, ou ele é oportunista. Você está doente de outra coisa e como o seu sistema imunológico está baixo, ele, puf, se aproveita. Vamos ver algumas? Então aqui, ó, micose superficial, ela é localizada na pele. Esse aqui é o conhecido pano branco. O fungo que produz essas despigmentações da pele é o Malassezia furfur. Então esse fungo ele se alimenta basicamente de células mortas da pele, mas quando tem uma temperatura agradável de sol, que eles gostam de sol e umidade, eles podem acabar penetrando e ultrapassando a epiderme. Outro exemplo de fungo aqui, ó, esse já foi muito além da epiderme, tá? É o Microsporum gypseum, ele sai comendo. Geralmente ele dá em cabeça de crianças que não têm um cuidado adequado, não são higienizadas direito, não são banhadas direito. Outro tipo de micose superficial, a cândida, não necessariamente a Candida albicans, mas a cândida, porque tem vários tipos de cândida. Então aqui, ó, na superfície da glândula do pênis, na vulva, tá? Causando candidíase vaginal. Novamente ali falando sobre o pano branco, né? Que o pano branco, o nome da doença pano branco é pteríase versicolor, tá? Então não tem muitos sintomas, tá? Só baixo despigmentação da pele ou hiperpigmentação. As únicas características dessa infecção, né, fúngica é questão de coloração da pele. A tinha também, se eu não me engano, eu coloquei para apresentarem sobre esse assunto, então não vou entrar em detalhes muito, mas ele também é sintomático e tem manchas escuras sobre a pele, tá? A outra são micoses subcutâneas. Então a gente tem micoses superficiais e micoses subcutâneas, ó. Subcutânea que é encontrado abaixo da pele, né, do tecido subcutâneo, da segunda camada para baixo, principalmente na terceira. Então observem aqui, ó. Esse aqui é o esporotrix, o fungo que está causando essa aqui, ó, tanto no gato quanto no indivíduo, aqui no ser humano, é o Sporotrix schiense. Ele sai, vou falar bem simples, ele sai meio que comendo, né, corroendo aqui, destruindo a pele do indivíduo. Na verdade, ele não é do mal, volto a dizer, ele só está se alimentando, ele sai se multiplicando e sai se alimentando. Como ele está hospedado no corpo do gato ou no corpo do indivíduo,
e o corpo dessas pessoas, tanto do gato quanto do homem, tem nutrientes, o fungo vai crescer e vai sugar os nutrientes. Igual eu dei aquele exemplo, ele vai se ramificar e vai ficar sugando os nutrientes. Só que isso aí vai causar erupções, ó, no caso de um indivíduo, tá? Eu já vi gatinhos assim na rua. A gente conhece isso muito como rabugem, mas se for o fungo, é complicado, porque o fungo come mesmo, tá? E por que tem o gato e o ser humano aqui? Botei várias fotos de gato. Porque é muito comum esse fungo estar no gato, porque o gato é andarilho, o gato faz cocô, o gato enterra, então as patinhas do gato podem estar infectadas com esporotrix, que vai causar esporotricose. Outro tipo de micose subcutânea, que é a cromoblastomicose, tá? Olha aqui, ó. Então, por que cromo? O cromo tem a ver com cor, né? Muda a coloração. Então, esse fungo, quando ele entra no corpo do indivíduo, na pele do indivíduo, ele vai para a segunda e terceira camada da pele e eles vão sugar nutrientes de lá, só que eles produzem pigmentos, né? Semelhantes à melanina. E aí vão mudando, vão alterando a coloração da pele. Então, um exemplo desse fungo é o Fonsecae pedrozoe, tá? Cladosporium carrione, tá? Então, eles causam isso. Olha só aqui um pé. Vê só o calcanhar. Outro exemplo, ó, da esporotricose, da cromomicose. Aqui, ó. Isso tudo é doença fúngica, infecção fúngica subcutânea, ó. Tá vendo? Passou da primeira camada, já tá. Se você não tratar, ele vai se embora comendo. Mais imagens. Aqui, ó. Vê só como as lesões aqui estão enormes na perna do indivíduo. No rosto também. Como tem pigmento, é cromoblastomicose. E micose sistêmica ou profunda. O nome já fala. Se ela é micose sistêmica, é porque o fungo se espalha. Ele não fica só na pele. Ele se espalha para os demais órgãos e sistemas dentro do seu corpo. Ele vai lesionar órgãos e tecidos, tá? Um exemplo muito comum é o Cryptococcus neoformans, que é o fungo que vive no cocô do pombo, principalmente no cocô seco do pombo, não é nem um cocô úmido molhado. O Aspergillus fumigatus e o Histoplasma capsulatum. Todos eles não ficam apenas na superfície da sua pele, eles entram no seu corpo e vão fazer estragos lá para dentro. Então aqui, ó, dois exemplos de fungos, né, profundos. Aqui o fungo atingiu o gânglio e aí, ó, estourou, né, de forma simples, ele estourou. E aqui um dos que causa a criptococose, começou a estourar também de dentro para fora. Outros exemplos, tá vendo? Atingindo não só a superfície, mas a parte interna. Outros aqui, olha só essa situação desse aqui. Então a faringe, a orofaringe do indivíduo toda infectada com fungo. A língua, pênis, vagina. Essa criancinha aqui, ó, coitada. Tá vendo? Toda. E como é que se faz o diagnóstico, né, de micose, de doença fúngica, infecção fúngica? Você faz uma raspagenzinha com um instrumento adequado ou faz uma coleta com suave para levar para a placa de Petri ou para a tuba para ver o crescimento do fungo e dali verificar qual foi o fungo que cresceu. E quais são as drogas, né, medicamentos que afetam o fungo? Principalmente as que afetam a membrana celular, ou seja, derivados poliênicos, que são antimicóticos produzidos por várias espécies de Streptomyces, e outro tipo de fungo. São altamente tóxicos porque eles destroem a membrana plasmática do fungo e o dano é tão grande que é irreversível para o fungo. Então ele rompe a membrana e o fungo, ó, já era, né? Ele torna-se incapaz de realizar suas funções, né? Outros exemplos aqui, ó, que já é de substâncias que afetam dentro do fungo, né, internamente, cicloheximidina, griseofulvina, fluorocidicitocina, tá? Isso aqui eles tratam e matam fungos. E a gente vai ver agora um filmezinho, tá? Sobre questão de fungos. E eu espero que vocês gostem, tá?
tá bom? Hoje em dia, nós temos um problema importante de saúde pública que está sendo negligenciado pelo sistema público e privado de assistência à saúde, que são as infecções fúngicas. Se você for hospitalizado e precisar de uma unidade de terapia intensiva, essas infecções fúngicas oportunísticas podem vir a ser um problema. Houve um desenvolvimento, felizmente, enorme da medicina nas últimas décadas. O problema é que essa assistência à saúde depende de fármacos e depende de procedimentos invasivos que podem trazer consequências, entre elas, deixá-lo mais suscetível a micro-organismos. A ocorrência de infecção associada à assistência médica, ela não está ligada só à bactéria, ela está ligada também à possibilidade de você desenvolver infecções fúngicas, sendo no ambiente hospitalar as duas mais frequentes, ou a sepse por cândida, que mora no trato gastrointestinal de todo mundo, ou, no caso do aspergillus, um fungo que está no ar e que você pode ser colonizado por ele e desenvolver pneumonia se submetido à imunodepressão. A cândida, ela é parte da microbiota normal. Ela mora no trato gastrointestinal, mas se por um acaso você desenvolver a insuficiência de um órgão, você pode ter fator de risco para que a cândida saia do intestino e vá parar na corrente circulatória. E vai fazer um quadro de sepse, igualzinho a uma sepse bacteriana. Então, com frequência, o médico, ao ver uma sepse, pensa numa bactéria muito resistente. Aí existe uma parcela menor de médicos que foram treinados para pensar em cândida, eles precisam de recursos diagnósticos. E eu diria que pouquíssimos hospitais no Brasil trazem todos os recursos diagnósticos que a gente tem para fazer o diagnóstico de infecção por cândida em corrente sanguínea. Nós temos 1 a 6 casos de candidemia por cada 1000 admissões hospitalares. A mortalidade associada a essa condição é da ordem de 50%. 15 a 30% desses pacientes não são sequer tratados. Então isso me deixa muito claro que há necessidade de conscientização por parte do sistema de saúde da importância dessas infecções, treinamento por parte dos médicos e profissionais de laboratório de como fazer esse reconhecimento e, claro, recursos para que você possa agregar novas tecnologias e fazer esse diagnóstico precoce. Aqui no nosso laboratório a gente faz a identificação fenotípica e genotípica de fungos filamentosos. Com micro e macromorfologia a gente consegue chegar a uma identificação de gênero e seção, que é um conjunto de espécies bastante próximas. Essa identificação é muito importante porque essa variação tanto de gênero quanto de espécie pode levar a gente a um tratamento melhor para o paciente, uma vez que esses fungos eles divergem quanto à suscetibilidade aos antifúngicos que a gente tem. Os fungos têm um material genético riquíssimo. Ele tem uma estrutura celular muito complexa e ele tem capacidade de se adaptar a agressões. Então hoje houve um incremento nas taxas de infecção por fungos resistentes a 1 ou 2 fármacos no nosso meio. O uso abusivo de antifúngico por dificuldade diagnóstica pode levar à adaptação do fungo aos fármacos e ao desenvolvimento de resistência. Isso aqui é uma placa de teste de suscetibilidade in vitro aos antifúngicos. É um teste relativamente barato e rápido. Em 24 horas a gente já consegue soltar para o clínico o perfil de suscetibilidade do micro-organismo que está sendo analisado, ou seja, se ele é sensível ou resistente ao fármaco, e isso é extremamente importante para o clínico poder guiar o tratamento, né? Então, se o isolado ele é sensível àquela droga antifúngica, ela pode ser utilizada para o tratamento daquela infecção. Em cada coluna nós vamos ter uma concentração do fármaco e aí o que a gente analisa basicamente é em qual ponto é que houve inibição do crescimento fúngico. São pouquíssimos os recursos disponíveis para investigação
específica de infecções fúngicas. Você poderia fazer editais específicos para o desenvolvimento de novas tecnologias estratégias para o controle e tratamento dessas infecções. Então, não tenho dúvida que a primeira etapa é o governo, os atores responsáveis pelo financiamento e prestação de serviço a reconhecer o problema. O segundo é, efetivamente, uma vez reconhecido, você fazer um programa de acesso a novas tecnologias minimamente para hospitais referência. A esse respeito, nós criamos, junto com pesquisadores de diversos continentes, uma associação não governamental, chama-se GAF. Então nós trabalhamos com a captação de recursos para melhorar resultado de tratamento de infecção fúngica em países em desenvolvimento. Então eu acho que a organização da sociedade civil para pressionar por mais recursos para essa área é uma estratégia muito importante para que a gente possa ter um futuro melhor para esses pacientes. Pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Eu tentei dar uma caprichada, né? A gente está aprendendo aos poucos. É um mundo novo para quem sempre deu aula presencial, né? Tá tendo que dar aula gravada. Mas eu espero que tenham gostado, que tenha ficado claro, né? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no ambiente virtual. E até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!